bem-vindos a mais uma edição do programa Rudimentos Ambientais. Um programa feito com o objetivo de transmitir a educação ambiental e promover a cidadania. Para esta edição temos como temática a educação ambiental como ferramenta para o desenvolvimento sustentável. Vamos mostrar nesta programação como a educação ambiental pode mudar comportamentos e formar cidadãos conscientes e contribuir para um futuro mais sustentável para Angola e para o planeta. Como convidados temos em estúdios o engenheiro Francisco José, ele que é palestrante e formador. Muito boa tarde, engenheiro. Obrigado, boa tarde. Também temos o engenheiro Helder Mananga, ele que é palestrante, líder da Academia 100% Ambiente, líder da organização Great Power. Muito boa tarde, caríssimo. Engenheiro, gostaria de perceber quais são os conceitos aplicados à educação ambiental. Que conceito podemos mencionar para descrever a educação ambiental? Existem várias definições sobre a educação ambiental. Dentre as várias, nós podemos olhar para a educação ambiental como um processo de transmissão de conhecimento para a população de forma a preservarmos ou protegermos o meio ambiente. Então, é importante que esse processo seja alinhado, tanto de forma formal ou informal. Se olharmos, por exemplo, para a nossa lei de base do ambiente, a Lei 5/98, aí no artigo 20, ela diz que esta forma de educação ambiental pode ser de forma formal, por meio de ensino, ou mesmo também por meio da comunicação social, mas existem também outras ideias em que nós podemos levar assim a educação ambiental. Obrigada, caríssimo engenheiro. E gostaria também de ouvirmos a ideia do engenheiro Helder Mananga. Como é que a educação ambiental pode ser utilizada como uma ferramenta efetiva para promover o desenvolvimento sustentável na escola e nas comunidades? Bem, mais uma vez, muito boa tarde a todos. Bem, primeiramente nós vamos ter que voltar novamente àquilo que é o conceito da educação ambiental, como o engenheiro Francisco aqui já disse muito bem. Existem inúmeras maneiras de nós definirmos a educação ambiental. Uma das formas mais simples, podemos dizer que a educação ambiental é uma ferramenta que vem com um pacote de soluções para os variados problemas ambientais, também sociais, que a sociedade enfrenta. Então, a educação ambiental surge também como uma ferramenta para que são vários problemas ambientais que nós encontramos na sociedade, de modo a alavancarmos ou chegarmos ou abrirmos as portas daquilo que nós chamamos de desenvolvimento sustentável. Porque os inúmeros problemas que a sociedade encontra, problemas sociais, que posteriormente acabam se tornando problemas até econômicos para o nosso Estado angolano, surgem por conta de inúmeros problemas. Um deles é, claro, a falta de educação ambiental. Portanto, a educação ambiental é um pacote de soluções para inúmeros problemas sociais e ambientais. Temos aqui o problema de gestão de resíduos, que é um problema atual dentro da nossa sociedade. Portanto, a educação ambiental vem como uma ferramenta, por isso não podemos dizer que estamos a caminhar para um desenvolvimento sustentável sem antes mencionarmos aquilo que é um dos pilares para nós termos aquele processo de desenvolvimento sustentável. Tudo começa pela educação. Portanto, a educação ambiental é basicamente isso, é uma ferramenta disponível, disposta a resolver aquilo que são os problemas ambientais, de modo a caminharmos para o desenvolvimento sustentável. Certo, não podemos falar de educação ambiental sem investirmos ou contribuirmos para a mesma. Gostaria de saber, sim, do engenheiro José, então, o que está na base da fraca percepção por parte das comunidades sobre a educação ambiental? Existem várias razões que podem nos levar para a fraca percepção da educação ambiental para as comunidades. Por exemplo, dentro daquilo que é a tríade da educação ambiental, existe um termo que nos passa a ideia de literacia ambiental. É importante que a comunidade tenha a capacidade para compreender os princípios fundamentais que liga ou que insere o sistema natural e a relação do homem com o meio ambiente ou com o ambiente. Se nós não divulgarmos, ou seja, expandirmos a literacia ambiental, torna-se difícil. Depois, é importante que também, nós como educadores ambientais, se a gente nos predispõe como educadores ambientais, temos que entender o contexto.
Por mais que você tenha uma visão global, é importante você adequar para uma aplicação local. É que às vezes a gente leva projetos mirabolantes para a comunidade que a comunidade não entende. Então é importante que se faça o diagnóstico, temos que entender o que é que eles querem. Ali nós podemos usar, por exemplo, uma matriz de a realidade de desejo. O que é que eles querem? O que é que nós temos como projeto? Como dizia um pensador angolano, você para entender a administração precisa saber o que é que o povo quer. Não é levar projetos que a comunidade não entende. Então, nós quando trabalhamos de mãos dadas com a comunidade, fica mais fácil de aplicar, porque eles participam na decisão da implementação desse processo de educação ambiental. Certo, muito obrigado, caríssimo engenheiro Francisco. O momento é para apreciarmos a rubrica Planeta Verde. A minha colega encontra-se em diferentes partes de Luanda para partilharem conosco a rubrica Planeta Verde. Ambiental é representada pelo esforço contínuo de despertar nas pessoas uma atitude mais responsável em relação ao meio ambiente. Afinal de contas, como é aplicada a educação ambiental? Quais são os cuidados até com o meio ambiente? Por esse motivo, estamos nas ruas de Luanda, propriamente no 1º de maio, para saber a opinião dos nossos telespectadores. Então fique ligado e não saia daí. Cotidiano, é a nossa história do povo que luta. Cotidiano. Olá, boa tarde. Boa tarde, Primeiro e último nome? Fátima Tangombe. Senhora Fátima, o que entende por educação ambiental? Eu entendo que educação ambiental é quando nós nos comportamos bem perante a nossa sociedade, porque penso que nós também ajudamos a sujar a nossa sociedade, mas depois queremos reclamar porque o governo está trabalhando mal, não sei o que e tal e tudo mais. Se nós passarmos pelas ruas, sabemos que tem os recipientes, os lugares exatos que é para nos colocar os recipientes, mas nós não queremos colocar lá, na mesma queremos deitar ao chão. Então é isso que eu entendo sobre educação ambiental. Devemos colocar os lixos nos lugares certos. Se tivesse que mudar um hábito negativo sobre o meio ambiente, qual seria? Bem, seria não destruir árvores, né? Porque eu tenho esse instinto. Se eu estiver passando perto de uma árvore, por exemplo, temos muitas aqui, ao caminhar eu vou ter sempre o instinto de quebrar um ramo, então gostaria de mudar este hábito. Quais são os cuidados que têm tido com o meio ambiente? Muito. Tenho tido muitos cuidados. Eu trabalho com uma ONG que de certa forma cuida do meio ambiente. Nós transformamos tudo que a natureza desaproveita, nós transformamos em arte. Por exemplo, se vocês verem aqui, eu estou com um anel que é um anel de coconut que a gente transformou em um anel. Então, nós transformamos em adereços. Tudo que a natureza desaproveita, nós aproveitamos e transformamos em adereços. Falar sobre educação ambiental? Já sim. O que é para si? Educação ambiental são todas medidas necessárias, englobadas para assim poder manter o ambiente mais limpo. E quais são os cuidados que têm tido com o meio ambiente? Os cuidados que eu tenho tido são vários. Quando estamos a falar de educação ambiental, não engloba só na poluição terrestre, temos até a poluição hídrica sonora. Então, as medidas que eu tenho adotado para assim não poluir a terra ou para ter uma educação ambiental, por exemplo, quando se trata de poluição sonora, não poluir o ar, posso assim dizer, não colocar músicas que possam deixar as pessoas fora de si. Quando se está a falar de poluição hídrica, não jogar água fora, fazer bem o consumo de água. E quando se está a falar de poluição terrestre, não queimar o lixo fora do lugar. Muito obrigada pela sua participação. Assim foram as declarações de nossos telespectadores. A educação ambiental é fundamental para o entendimento de que os recursos fornecidos pelo meio ambiente são de grande importância e indispensáveis à vida. Fique ligado ao programa Rudimentos Ambientais. TV Porcelana, o amor de todos nós.
Depois de ouvirmos as opiniões dos nossos caros telespectadores acerca do tema em questão, queremos pedir ao engenheiro Helder Mananga para nos fazer perceber, então, quais são os benefícios da implementação da educação ambiental a nível das comunidades, a nível das instituições públicas como privadas. Bem, falar dos benefícios da educação ambiental dentro das comunidades é falar de resolução de muitos e inúmeros, se posso dizer, problemas sociais, ambientais e até econômicos. Já fiz menção aqui. Por quê? Porque se nós tivermos uma comunidade com conhecimento das questões ambientais, ou somente com a educação ambiental, obviamente não vamos ter aquilo que são os problemas sociais por conta da redução de resíduos produzidos. Antigamente, se numa comunidade produzia-se os resíduos de uma forma bastante desorganizada ou de uma forma mesmo excessiva, obviamente com o conhecimento das questões ambientais, com o conhecimento de que até onde as nossas ações podem impactar o ambiente ou a sociedade em si, obviamente nós teremos aqui uma drástica redução dos índices dos problemas ambientais. E quando falamos de redução do índice de problemas ambientais, atenção, também falamos da redução de problemas sociais. Sociais vendo muito mais pela saúde pública. Porque se nós estamos em uma comunidade que é repleta por problemas como gestão de resíduos, obviamente vamos ter muitos casos de malária, vamos ter o caso da cólera, vamos ter problemas ambientais como a questão do solo contaminado. E se há solo contaminado, obviamente não há zonas de cultivo, não há zonas em que a população e a comunidade possa fazer aquele serviço de agricultura. Temos estas comunidades, o engenheiro mencionou no início da educação formal e não formal. Obviamente que a educação deve ser passada pela realidade, eu costumo assim dizer. Nós não vamos ir para uma comunidade lá mais a fundo, onde o nível de vida, o nível social é assim um pouquinho reduzido, com aquela nossa questão técnica, com todo o nosso aparato técnico, chega, olha, é necessário que nós fizermos um estudo para intervenção, uma prospeção, para entender, não, a pessoa não vai entender essa linguagem. Em locais do gênero, nós temos que voltar àquela linguagem não formal, porque é necessário que haja integração. Enquanto nós não temos integração das comunidades, dos nossos projetos, nós não vamos ter sucesso nos projetos ambientais. Nós não vamos estar a olhar, não podemos chamar desenvolvimento sustentável sem que haja integração da comunidade. Porque se nós vemos uma das iniciativas das Nações Unidas, que é a Agenda 2030, Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030 não olha simplesmente para os problemas ambientais, faz menção aos problemas sociais. Temos aí um dos objetivos é a educação, um dos objetivos é saneamento, um dos objetivos é saúde para todos, água para todos. Por que ela tem essa integração desses compromissos? Porque nós não podemos falar de ambiente sem falar da educação. Se não há educação, obviamente nós não teremos um ambiente saudável. Por isso que temos a Agenda 2030. A Agenda 2030 eu levanto aqui como um dos exemplos da integração que um projeto ambiental deve ter. Se nós queremos implementar um projeto, por que a comunidade não pode estar incluída nesse projeto? Se o projeto é simplesmente para todos, o ambiente somos todos nós. Então, é necessário que nós olhemos para essa questão. A comunidade também importa. Não basta simplesmente nós olharmos para aquilo que é a gestão de topo, para aquilo que é o executivo, para aquilo que é a classe alta. Não. Nós também temos a classe baixa, a classe média. Porque a sociedade é compreendida nessas classes. Então, enquanto nós dissermos que não, estamos a resolver um problema público, e dentro da resolução desse problema público nós não temos as comunidades incluídas, obviamente nós estamos a alertar, a aplicar. Porque não há solução se você não pode empregar as comunidades. Então, é necessário, e as organizações, respondendo já primeiro, as organizações também têm um papel bastante importante, porque as organizações estão diretamente ligadas com as comunidades. As ONGs. As empresas têm suas responsabilidades, porque hoje em dia nós temos a questão do termo poluidor-pagador. Toda empresa que polui deve arcar pelos seus atos. Cabe a quem fiscalizar o Ministério do Ambiente, houve estudo. Isso a nível das organizações, por exemplo, vamos tratar, por exemplo, o planeta Terra como se fosse uma empresa. Certo. Uma empresa requer que tenha um planejamento estratégico, tático e operacional. Exatamente. Nós, às vezes, na questão do ambiente, nós fizemos o planejamento estratégico e o tático, mas esquecemos do operacional. Que é onde você precisa, é aquela parte onde estão os executores. Certo. Porque se eu implemento um programa de separação de resíduos,
Eu faço planejamento estratégico e operacional, governo, por exemplo, estratégico, o operacional, o tático é o Ministério do Ambiente. Mas se a comunidade não for implementada aqui no operacional, que ela que vai executar, porque você planificou, colocou os baldes. Quem tem que ter a consciência ambiental para segregar os resíduos? É a comunidade. Você educou? Não. Você não pode pedir nada, ninguém pede o que não deu. Então não se pede consciência ambiental a alguém que você não deu educação. Então é importante que a gente entenda ali que apesar de ter um planejamento estratégico e tático, temos que trabalhar no operacional. E temos que falar na linguagem da comunidade, porque cada comunidade é uma comunidade. Mas a concluir que a educação ambiental é um processo contínuo de transmissão de valores que contribui para o desenvolvimento sustentável, facilitando na redução de vários problemas ambientais. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Rudimentos Ambientais. Nós vamos com a promessa de voltar em uma outra oportunidade. Até lá, fique bem.